Vamos lá, e agora a gente vai começar com conteúdo de algumas transformações geométricas. E essas daqui são as mais que são utilizadas. Ampliação e redução, reflexão e translação. Na ampliação e redução, já está falando, né? Aqui eu tenho uma figura A, e essa figura A foi ampliada, tornando essa figura B. Ou seja, ela aumentou de tamanho, só que com a mesma proporção. Aqui não ficou muito com a mesma proporção, porque eu fiz a olho, né? Mas se a gente for fazer na régua tudinho, tem que fazer a mesma proporção. A reflexão, a figura continua com o mesmo tamanho, o mesmo formato. Qual é a diferença? A diferença é que ela vai mudar essa daqui, vamos supor, esse aqui é um trapézio, ele está para cima, aqui está para baixo, certo? Mas ela poderia, se fosse outra figura diferente, poderia refletir para outro lugar, tá entendendo? Se fosse em relação para aqui, ele vinha para cá ou para cá, essa seria a reflexão. A translação vai representar a mesma figura, só que em outro local diferente no plano. O exemplo aí do cachorro, que o cachorro foi desenhado, aqui eu não coloquei não, o cachorro foi desenhado numa malha quadriculada aqui, em um certo local, e depois ele foi desenhado no outro certo local do mesmo formato. E falando das questões do dia 9 do 11, temos o seguinte, na primeira questão, reproduza o polígono a seguir em uma malha quadriculada e responda. A malha quadriculada está aí embaixo. Se ela não estiver bem representada, vocês desenhem aí uma direitinho. E aí você vai seguir essas orientações para poder desenhar do jeito que querem. Na segunda questão, descreva as transformações que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar o seu tamanho. Aí vocês vão explicar direitinho aí a transformação. Se é reflexão, translação, ampliação ou redução. Na terceira questão, desenhe em uma mesma malha quadriculada um quadrado cujos lados são compostos de 15 lados de quadradinho e sua redução de fator 1/3. Vocês vão dividir ela por 1/3. Se ela tinha 15 lados de 15 quadradinhos de lado, então se eu for reduzir a 1/3, ela vai ter quantos quadradinhos de lado? 15 dividido por 3, 5, né? Aí vocês tentem desenhar aí. E para a explicação com o mesmo conteúdo, né, do dia 11 do 11, temos a primeira questão aí do exercício, dizendo o seguinte: qual dos retângulos a seguir pode ser uma ampliação ou redução de um retângulo desenhado nessa mesma malha quadriculada, com os lados menores com medida de 18 lados de quadradinho e os lados maiores com medida de 24 lados de quadradinhos. Aí vocês vão ver aí, nessa proporção, qual poderia ser a ampliação ou redução. Na segunda questão, tem dizendo assim: a bandeira nacional brasileira apresenta simetria? Justifique sua resposta. Lembrando de simetria, quando é que uma figura é simétrica a outra. Um exemplo dessa daqui, se a gente passa um traço aqui, não ficou muito bem passado, mas vamos passar aqui. Traça assim no meio, observe que um lado fica igual ao outro. Se fosse no meio direitinho, esse a minha não ficou não. Esse sim é uma simetria. Se o mesmo lado vai ser simétrico ao outro, vai ser igual ao outro. Terceira questão, reproduza na malha a seguir a figura abaixo e construa a simetria em relação à reta T. Vocês vão construir outra figura dessa, só que simétrica, nessa malha aí abaixo. A quarta questão, reproduza a malha com a figura e desenhe a parte que falta para obter uma figura simétrica em relação à reta E. Vocês vão desenhar, fazer o quê? Que movimento é esse? Lembrando, um movimento de reflexão, né? Se a simetria é um movimento de reflexão. Do mesmo jeito é a terceira. Vocês vão fazer um movimento de reflexão nessa figura da questão 4 e tentar representar aí nessa malha quadriculada. A quinta, observe as figuras representadas na malha quadriculada a seguir.
É correto afirmar que a figura 2 foi obtida pela translação da figura 1. Verdade isso? Vocês justificam a resposta. Na sexta questão, considere os triângulos representados no plano cartesiano. Abaixo aí tem aí. O que podemos afirmar sobre os triângulos? Que movimento foi dado? Reflexão, ampliação, redução ou translação? Aí vocês coloquem aí direitinho a resposta. E com isso encerramos o conteúdo de transformações geométricas.